a libertação do Egito acontece, né? E a libertação do Egito acontece, e a simbologia dos pães asmos nada mais é do que a transformação de uma natureza contaminada por 500 anos de escravidão. Uma mente escrava jamais vai entender o que é ser livre, né? Ainda que as cadeias estejam abertas, ainda que, porque você sai da cadeia, mas você leva o carcereiro dentro de você, e aonde você chegar vai ser lugar de prisão. Livre, mas escravo. Paulo e Silas estavam presos, mas não eram escravos. Então esse tirar o matsua, esse tirar o fermento, nada mais é, não é criar nada novo. Você não tem que ser uma pessoa nova, você tem que ser quem você era. A sua essência que está dentro de você, que foi contaminada pela queda do homem, você tem que achar ela de novo. Só que na nossa caminhada até a gente chegar nesse entendimento, a gente se depara com um monte de barreiras essas que causam desconforto, com um monte de lixo que a gente traz para a nossa vida como se fosse verdade, um monte de práticas, um monte de sensações, de sentimentos, que eu estou muito triste, eu fico muito triste, estou eu, com pessoas com mais de 2 anos aqui, não leio, às vezes eu me mudo, eu vou contar, triste estou eu, né? Eu não estou também não, porque não é para mim, é Deus, eu faço para Ele, é por Ele, dele são todas as coisas, né? Eu vou passar, vocês vão passar, e a palavra dele que foi lançada aqui, que foi ministrada no coração fértil, vai ficar. É isso que importa. Não sou eu, nunca foi eu, nem você, nunca foi a minha família, nem a sua família, sempre foi Ele. Se alguém pensa diferente, aquele que vem a mim pensando em ganhar, já perdeu antes de chegar. Aquele que perde para vir a mim já ganhou, mesmo que não chegue, já ganhou. Mas existe tempo de todas as coisas, e existem tempos que quando a gente que tem que ser findado, né? Dependências, amuletos espirituais, né? Pessoas que poderiam voar sozinho, mas não estão prontas nem para... Não consegue ser bem igual uma galinha, né? Porque a galinha não voa, a galinha cisca e sobe 3 metros, né? É que... e volta para o chão, mas nem uma galinha consegue ser, porque se subir 3 metros consegue olhar longe, só olha para baixo, pequenininho. Mas por que porco desagrada tanto a Deus? Não é porque é fedorento, não. É porque tem uma ofendida, caminha em 2 pensamentos, e o porco não tem articulação no pescoço. A cabeça é mais pesada do que o pescoço, então ele não pode levantar. Ele está andando em 2 caminhos e sempre olhando para baixo. Nunca consegue olhar para o alto. A visão é sempre aquela que está ali. Ponto. Bem, eu acredito que tem alguém com expectativa daquilo que Deus pode fazer. Tem alguém queimando ainda, eu acho que acredita. Hoje é um culto, não é culto hoje não é doutrina, hoje é para quem quer andar acima das nuvens, para quem quer andar acima do medo, né? Das críticas, acima das palavras contrárias, dos gigantes, dos desertos, das tempestades, das setas, dos dados inflamados. Quem quer andar acima da frieza, acima de tudo aquilo que tenta parar você, diminuir você, eu declaro, Pai, eu creio que há poder no teu nome para mudar a minha história. Hoje, declaro comigo, Pai, você tem que se lembrar, Pai, eu creio que há poder no nome de Jesus para mudar a minha história. Hoje eu quero falar sobre abrir espaço para o novo de Deus. E isso nada mais é do que você tirar aquilo que adultera a essência, aquilo que adultera, você tirar o fermento. Porque enquanto o pão está fermentado, ele está inchado, não tem que você vai colocar mais coisa numa massa inchada, não tem como, né? Como se eu estivesse exatamente aqui, né? Eu posso estar com o auditório vazio, mas tem milhares de casas cheias da presença de Deus. Então onde você estiver, declare comigo, eu preciso abrir espaço para o novo de Deus. Tem uma frase do Oscar Wilde, né, que eu já ouvi milhares de vezes, e eu acho ele incrível. Viver é a coisa mais rara do mundo, porque a maioria parte das pessoas apenas existem. Viver é a coisa mais rara do mundo. Na maior parte das pessoas apenas existem. E talvez seja exatamente isso que você está vivendo, irmão. Está existindo, talvez sobrevivendo,
Talvez você quer chegar no dia seguinte. Talvez você quer pagar as contas no final do mês. Talvez você quer acabar esse mês com quitado. Você quer que isso passe. Você quer que isso termine. Deus não te chamou para sobreviver. Deus te chamou para governar. Nós somos chamados por Cristo para nos posicionarmos como reis e sacerdotes. Reis reinam, sacerdotes ministram. Ei, eu quero que você seja cheio da minha vida, que você aponte o caminho. Eu quero que você seja reconciliador, assim como você foi reconciliado comigo através do sacrifício físico de Jesus. Eu quero que você reconcilie a criação também. Eu quero que Cristo em você se torne a esperança da glória. Eu quero que você e toda a sua casa sejam tão cheios da vida de Jesus, que as pessoas vão olhar para você, mesmo sem você usar palavras, elas vão desejar carregar o que você carrega. Espera aí, só um instantinho. Eu quero que você reine também. Alabaxudo, calabassábia. Ibalibalanai. Pequibasúbia. Reine acima do medo, acima do pecado, acima da mentira, acima das críticas, acima das incertezas. Presta atenção, irmão. Reinar não é o que Deus tem para nós depois que nós estivermos com Ele. Reinar é o que Deus tem para nós em vida, porque Ele já está com cada um de nós. A promessa deles: eu estarei em vocês e eu estarei com vocês. Então, muitas vezes a gente fica esperando Deus. Eu só quero que tudo isso passe para estar mais perto de você. Eu estou falando: filho, eu estou mais perto de você do que você imagina. Eu decidi habitar em você. Eu decidi fazer morada em você. Então, o que eu tenho para você não é um governo no futuro apenas, é você governando as suas tempestades agora. Levante suas mãos. Vamos embora. Eu vou ativar a fé de alguns aí. Eu quero que você saia de um lugar de medo, de incerteza, e descanse no lugar de só Deus pode preparar para você. Num ambiente de milagres, de promessas, de proteção, de cuidado, de unção. Pai, eu vou governar. Os meus medos não são meus mais. O Senhor já levou sobre si. Eu governarei acima das doenças. Não são minhas doenças mais. O Senhor já levou sobre si. Eu governarei acima das crises. Não são minhas crises mais. O Senhor já levou sobre si. Deus que não consigo. Não tenta pagar algo que já foi pago, porque isso é um desperdício. Não tem nada pior do que pagar uma conta que já estava paga. A grande verdade é que para quem está em Cristo, o preço já foi pago. Você não tem que pagar de novo aquilo que Deus já pagou por você através do seu Filho. Então esse é o tema da mensagem. Abra espaço para o novo de Deus. Tá bom. Obrigado. Alabaçuba. Abra espaço para o novo de Deus. Sabe, eu lembro de uma citação do pastor da Califórnia. De tempos em tempos ela me faz meditar. A citação dele é: acho que muitos de nós não estamos em um caminho, e sim uma rotina. Confundimos conforto com paz, crença com fé, riqueza com bênção, e resistência com vida. E por mais que essas coisas pareçam uma com as outras, elas não têm nada a ver uma com as outras. Não tem nada a ver. Você está por um caminho ou você está numa rotina. Às vezes você está caminhando e acredita que está indo para algum lugar, mas se você não estiver caminhando nos lugares que Deus te chamou para caminhar, você está se cansando para chegar em lugar nenhum. Não tem nada a ver riqueza com bênçãos, porque riqueza podem ser conquistadas, bênçãos só podem ser derramadas. Não tem como você comprar uma bênção, a não ser que o próprio Deus te dê. Não dá para confundir crença com fé. Crença pode ser construída pelas experiências que nós temos. Crença pode ser construída por ideias que tivemos. Crença pode ser construída por sofismas ou por convencimento, né? Algumas coisas fazem sentido e começa a caminhar porque aquilo faz lógica e cria uma crença. Mas fé é uma firme convicção naquilo que Deus prometeu, mesmo que a gente não consiga enxergar. Fé é a prova que não se podem ver. Não, fé é você estar tão convicto que aquilo que Deus prometeu é real, que não tem espaço para dúvida. E aí eu creio que esse tipo de vida que Deus está te chamando, principalmente no meio do período, eu quero que você esteja tão cheio de fé que não haja mais espaço para dúvida.
Eu falei outro dia sobre a importância de preparar ambiente em outra mensagem. A importância de preparar o ambiente para as promessas. E eu quero falar um pouco sobre abrir espaço para o novo de Deus. Como assim? Abrir espaço? Às vezes a gente está com tantos medos, com tantas dúvidas, está com tanta resistência. E que está impedindo o novo de Deus. Romper e surpreender. Ainda que a gente já experimentou, irmão. Tem muita gente que não consegue se lançar, porque prefere a certeza do pouco que já viveu, do que o desconhecido, mesmo que fosse super abundante. Eu conheço pessoas que começaram a fluir, depois que chegaram em determinado momento falaram: Deus, eu não quero ousar mais, eu não quero me lançar mais, eu não quero correr risco mais, eu prefiro guardar o pouco que eu tenho, eu prefiro manter aquilo que eu conquistei até aqui, porque olha só, eu tenho medo de lançar para mais pessoas, de abrir, de jogar rede, de fazer mais coisas, e o ambiente que eu criei, que é aquele ambiente confortável para mim, mude. Não há lugar mais seguro para qualquer um de nós estarmos do que seja correndo risco com Deus. Mas, pastor, o cenário é adverso, sempre foram, irmão. Os gigantes são grandes, sempre foram. Os medos são muitos, sempre estiveram lá. O que vai mudar não é o que está ao teu redor, uma coisa que vai liberar o teu destino, aquilo que está dentro de você. Se Deus for o centro da construção da sua história, não importa mais o que disseram. Alabaçuba. Sabe, o primeiro ponto. Peraí. Antialérgico, a gente fica assim meio... a boquinha ficou meio tortinha. Eu preciso olhar para frente. Para abrir espaço, você precisa olhar para frente. Por mais que isso pareça óbvio, é uma das maiores crises que a geração sente. É uma das maiores dificuldades que a geração enfrenta, saber lidar com as estações. Eu estou te lembrando uma coisa: a esperança mora no futuro. Você sabe que a esperança não mora no passado. O passado não existe mais. E muita gente deprimida, lembrando que já viveu, nostálgica, tentando reviver o que já viveu. Desculpa te dar uma notícia: é loucura tentar viver no passado. Porque você está esperando que Deus se mova numa estação que não existe mais. O passado não existe mais. Memórias que você carrega são apenas fotografias do tempo que aconteceu, mas ele não existe mais. Estou falando: ei, o passado ficou para trás, mas a esperança mora no futuro. Então levanta a tua cabeça e olha para o alto, para os montes, de onde vem o teu socorro. O teu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Primeiro ponto, para abrir espaço para o novo de Deus, eu preciso olhar para frente. Segundo ponto, para abrir o novo de Deus: promessas geradas em Deus só frutificam em Deus. É engraçado porque são coisas óbvias, né? Mas tem gente sendo saqueada nos óbvios. Saqueados. Você não sabe. Promessas geradas em Deus só frutificam em Deus. Eu preciso olhar ao seu redor e perceber que alguns princípios, eles são os mesmos desde que Deus criou a terra até hoje. Princípios, inclusive, desde o jardim até hoje. Entenda isso: a redenção nada mais fez do que restaurar aquilo que Deus já havia liberado sobre Adão. Deus continua sendo o mesmo, os princípios continuam sendo os mesmos. Então, sabe o que é interessante? Não pode desconectar uma árvore da terra e esperar que ela viva. Não pode tirar um peixe da água e esperar que ele viva. Eu me pergunto por que você acredita que algumas promessas de Deus vão se cumprir se você estiver desconectado de Deus? Tem gente frustrado, cansado, tentando fazer acontecer coisas que você não vai conseguir se não for o próprio Deus fazendo por você. Eu estou falando: ei, filho, eu sou a fonte da vida, eu sou a fonte das promessas. Então as promessas que vêm de Deus só podem ser geradas por Deus. As promessas geradas em Deus só podem se cumprir em Deus. Deus é aquele que gera em nós tanto querer, tanto efetuar. Deus é que nos dá os fôlegos e nos dá alegria para continuar caminhando. É aquele que nos fez a promessa, nos dá a provisão para que ela se cumpra. Deus é aquele que dá o start, que mantém a gente até chegar no destino que Ele prometeu. O problema é que no meio do caminho as pessoas se distraem. E às vezes está frustrado esperando que Deus cumpra promessas que Ele mesmo fez, sem estar nos lugares, ou então fazendo aquilo que Ele mandou fazer. Promessas em Deus são como estufas, como oásis no meio do deserto.
Alabaixo. Quem conhece Israel antes da guerra, agora eu não sei como está. Tem coisas absurdas com direcionamento de água. Tinha pouca água, né? Agora dominaram tudo. Mas eles faziam muito com o pouco que tinham. Eles começaram a desenvolver uma cultura em que eles têm estufas, ou seja, são ambientes controlados, em que começam a frutificar no meio do deserto. Talvez essa seja uma das maiores analogias para entender o que Deus faz no meio de 2026, né? O problema é que às vezes fica apegada pelo solo, mas Deus, as características desse solo não me deixam frutificar. Eu estou falando, não tem a ver com as características do lugar que você pisa, tem a ver com a essência da promessa que você carrega. Você pode estar num lugar árido e vai se tornar um oásis. Você pode não tornar frio, mas vai se tornar quente. Você está num lugar inóspito que pode se tornar sua casa, porque não tem a ver com os lugares que você está, tem a ver com quem está com você. Você já deve ter ouvido em algum lugar, lido em algum para-choque de algum caminhão, mas é uma frase que é uma grande verdade. Não tem a ver com os ambientes. Adão pecou no paraíso, Jesus resistiu na tentação no deserto. Lá abaixo. Não tem a ver com os lugares que você está, mas com aquilo que você carrega. Irmão, no meio do deserto você frutificará. No meio de estações difíceis você frutificando. Frutos de milagres, frutos de promessas, frutos sobrenaturais. E alguns deles você vai até procurar justificativa. Você não vai saber explicar o porquê que está acontecendo, mas você vai saber quem é que está fazendo. 60 dias, talvez um pouco mais, né? Estão sendo dias frutíferos no projeto Poder de Deus. Desde aquela campanha de oração das 3 da manhã, promessas se cumprindo, milagres acontecendo, né? Pastor, e aí, está dizendo que está sendo fácil? Não, não está sendo. Eu nunca tive dias tão difíceis e tão chatos. Sabe que é complicado, irritante. Mas hoje, mais infelizmente, né? Cada ligação é uma decisão, cada mensagem que chega é uma resposta que tem que dar. Você tem que dar resposta a tudo e a todos. A igreja não pode parar, as famílias têm que ser assistidas, precisa chegar em cada vez mais lugares, a palavra sempre revelada, sempre fresca de Deus. Aí quando você caminha com um monte de gente que já parou há muito tempo antes de começar, e você tem que continuar indo, e que se expor no avião, quem está parado fica parado, né? A tua alegria sempre tem que estar o mais alto possível, porque existe alguém precisando daquilo que você carrega. Pessoas da minha família precisam de atenção, né? Todas as pessoas envolvidas para que o lúdico dentro de casa não fique louco, mas não importa. No meio de tudo isso, eu carrego feridas de guerra. Eu estou cansado, não é cansativo, não deixa de ser cansativo, mas eu estou vendo Deus abrindo coisas lindas. Eu e a minha casa estamos sendo abastecidos por milagres, revestidos por milagres. Eu estou vivendo promessas, algumas delas vão se cumprir, sendo liberadas exatamente nesse tempo. Eu quero liberar sobre você. Algumas promessas vão se cumprir no meio do deserto, algumas serão geradas no meio do deserto. Mas certamente, se você fizer do Senhor a sua confiança, o deserto não é mais o que vai determinar até onde você vai. Os ambientes não determinam mais até onde você vai. Deus já determinou os seus limites. Deus já liberou sobre você promessas. Deus te sustenta através da sua palavra. O poder do nome de Yeshua HaMashiach é suficiente para te manter de pé. A esperança que me habita é suficiente para que eu não pare. Existem dias que são maus, mas eu carrego a esperança da glória de Deus dentro de mim. E apesar do dia mau, eu não vou ficar no meio do caminho. Eu não vou desistir, eu não vou parar, eu não vou me comparar, eu não vou aceitar críticas, eu não vou ficar olhando para o que não aconteceu, eu não vou ficar olhando para quem não está fazendo, pelo tempo, o que eu vou viver. Os dias maus e ainda assim carregarão milagres na minha vida. Dias bons assim carregarão milagres na minha vida, porque o que não determina mais a minha colheita é Deus que libera. Não é o irmão do lado, nem o irmão da frente, é Deus que libera. Quando você cria dentro de você esse ambiente de fé, de milagre, você está estabelecendo uma fonte de vida. Você está dizendo, pastor, qual é o melhor ambiente para que milagres aconteçam? É você estar conectado ao seu propósito, a teu propósito. O propósito é um milagre, onde tudo que Deus estabeleceu. Peraí. Pode não.
Bota o botão, camisa vai quase a metade do peito, pô. O homem de seguro, onde você está se tornando quem Deus te chamou para se tornar, fazendo o que Deus te chamou para fazer, vivendo o que Deus te chamou para viver. É por isso que todo sucesso sem Deus, essencialmente, já é um fracasso. O maior fracasso que o homem pode ter sucesso naquilo que Deus não chamou para fazer. Você pode até conquistar algumas coisas, construir algumas coisas, mas não tem nada melhor do que viver o propósito. O propósito que eu carrego é um ambiente onde tudo que Deus nos chamou para fazer vai frutificar. A terceiro ponto, o quarto ou quinto, nem sei. Para viver o plano de Deus, eu preciso esquecer o plano B. Declara isso, eu preciso esquecer o plano B. Mas pastor, eu não consigo, eu preciso ter um backup, preciso ter uma saída. A partir de hoje, encara o mundo dessa forma. O plano B é fazer o plano A dar certo. Qual é o plano B, pastor? Fazer o plano A funcionar. Na Labassuba. Quando tudo começou, tinha poucos meses de projeto. Pandemia. E uma das pessoas falou assim, será que não é melhor a gente renegociar, né? Esperar isso passar, né? Na visão administrativa, talvez faça lógica. O problema é que os milagres, eles não dão a mínima para a lógica. A verdade, os milagres têm prazer em ferir a lógica, envergonhar a lógica. O milagre nada mais é do que uma lógica perdendo o sentido de ser. Andar sobre as águas. Por que é um milagre? Porque não faz sentido alguém andar sobre a matéria. Mas quando você começa a andar, peraí. Mas quando você começa a andar, se eu estivesse dizendo para a gravidade, ei, você não determina o que Deus pode fazer. A fé não limita a Deus e Deus não limita a fé. Então o problema de ter uma visão administrativa, quando Deus te chama ao sobrenatural, é que a conta não vai fechar. Então, segundo uma perspectiva administrativa, o conselho faz sentido. Chega para o landlord, né? Acho landlord, né? Chamam os caras mais negociadores do mundo. Eu tenho umas ideias boas, é o maior agenciador de negócio do mundo. E quando tudo der certo, isso é que alguém faria, pela mal faria. Mas Deus não te chamou para viver segundo aquilo que o normal. Deus te chamou para fazer sobrenatural. Ah, fulano de tal não vai aceitar, fulano de tal não. Sabe o que é sobrenatural? É que o natural se tornou o solo pelo que você caminha. Não é mais o teto, se tornou a base. Então aquilo que antes limitava o natural, se tornou a base por onde você caminha, sobrenatural. Faz sentido o conselho? Beleza, para os homens. Não faz para o Deus que prometeu. Então, se foi Deus que começou, certamente Ele manterá. Se foi Deus que prometeu, certamente Ele cumprirá. Se foi Deus que te chamou para fazer, certamente Ele fará com você. Olha só. E se você não puder fazer, Ele fará por você. E se você não souber, Ele fará através de você. É um Deus que sabe o que eu não sei, faz o que eu não posso fazer. É um Deus que me surpreende, que não é um Deus que não é surpreendido, que não é limitado, que pode todas as coisas, sabe todas as coisas, está em todos os lugares. Ele é tudo em todos. Quando eu entendo do fluxo dessa onipresença, onisciência, desse poder sobrenatural de Deus, eu vou acreditar no Deus que pode todas as coisas, mas vou viver como alguém que não acredita. Isso é quase como se fosse um ateísmo prático. Ateísmo prático é você acreditar que Deus existe, mas viver como se não existisse. Tem muita gente que no meio das suas crises se descobre tão descrente quanto um ateu. Porque você sempre disse que Deus poderia fazer, mas agora você pode... Pergunta de fato se Ele fará. Ateísmo prático, a gente acreditar que Deus existe, mas viver como se não existisse. A grande verdade, vamos ser realistas, só entre nós dois aqui, eu e você está aí na tela, fala para todo mundo que acredita em milagres, mas às vezes está fazendo de tudo para não depender de mim. Então eu vou te lembrar, guarda essa chave, irmão. Se você quer viver o que Deus prometeu, você precisa esquecer o plano B. O plano B é fazer o plano A dar certo. Deus promete um filho para um casal velho. A mulher estéril não pode gerar.
Mas não foi Deus que prometeu? Então não tem uma dúvida se vai acontecer. A gente já fica curioso, talvez, como vai acontecer, né? E às vezes é essa nossa racionalidade, né, que rouba de nós o milagre, a nossa racionalidade é querer que Deus explique tudo. Esse milagre não tem explicação. Então para de tentar entender como vai ser. Descansa na promessa que Ele te fez. Esquece como, confia em quem. Quem prometeu é fiel para romper. Pastor, como vai ser? Não tenho a menor ideia. Então sei que está acontecendo algo diferente, algo novo, direções novas. Ele vai ser melhor do que já esteve. Não se compara com o que vai acontecer. Deus precisa continuar, a palavra fala a respeito disso. A palavra precisa ser uma verdade na nossa vida. Aqueles que semeiam com lágrimas, certamente colherão com júbilo. Certamente se alegrarão quando trouxeram os teus feixes. O que a palavra está dizendo não importa o teu estado durante a semeadura, existe uma garantia durante a colheita. Você está cansado, continua caminhando, semeando. Você está cansado, continua fazendo a sua parte. Sentir frustrado, faz a sua parte. Deixa Deus renovar você, mas não fique paralisado. A esperança da glória já chegou primeiro. O medo está tentando te seduzir. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Não tem dias fáceis. Tem alguns dias que parece que estão lutando um pouco menos do que em outros, mas todos os dias são dias de luta. É uma verdade. Todos os dias são dias de luta. E por que às vezes estamos cansados, mesmo crendo que Deus pode fazer? Porque são vários os motivos. Um deles é porque tentamos fazer por Ele. Outro motivo que às vezes ficamos cansados é que a gente quer tratar de forma natural aquilo que é espiritual. Efésios 6:10. Você precisa revestir das armaduras de Deus. Você precisa fazer tudo para que, depois de ter feito tudo, permaneça firme. A palavra está dizendo, olha, depois que você fizer tudo que você pode fazer, permaneça firme. Olha só, não queira ver assistir fazer, Deus, não queira ficar assistir Deus fazer, enquanto você não fez tudo que você possa fazer. A palavra é cara, fazer tudo. Fique firme. Fez tudo, ficou firme, viu o que você fez, está fazendo tudo que Ele mandou, está cumprindo tudo que Ele falou, agora começa a assistir Deus fazer. Tem gente que não está nem assistindo Deus fazer, porque antes de chegar nesse ponto já desiste, ou faz isso como quer. É muita gente mimada, é uma teologia que mima, que Deus vai poupar das lutas, que vai poupar do trabalho, que vai poupar da responsabilidade. Como um pai também não pode poupar o filho do desafio, das responsabilidades. As lutas não abatem, as responsabilidades não abatem, ensinam você, fortalecem você. Qual é a glória do general que nunca venceu uma batalha? As patentes dos generais carregam, dizem a respeito das batalhas que ele já venceu. Quanto mais batalhas vencidas, mais autoridade ele tem. Maravilhoso. Davi mata o gigante. Uma das primeiras perguntas que o rei faz, se não a primeira: quem é o pai desse menino? Eu imagino que é na mentalidade dele, por causa da cultura. Então, estudar a cultura, a gente entende a genealogia. O lugar de onde você vem fala muito a respeito de você. Então a gente vê isso até nos discípulos. Fulano, irmão de Beltrano, né? Quando o rei está dizendo quem ele é filho, é porque o rei entende que se aquele jovem mata gigante, imagina o seu pai, né? Não se distrai não. Se aquele jovem que nem conseguia suportar o peso da armadura do rei enfrentou um gigante, de quem ele é filho? Eu preciso que você entenda isso, irmão. As suas batalhas, depois que forem vencidas, vão fazer muito mais do que deixar em você cicatrizes. Elas estão aumentando a tua patente. Então, eu imagino Davi entrando nas próximas batalhas. O povo começa a dizer, olha, Saul matou milhares, Davi matou dezenas de milhares, porque a fama vai se espalhando a partir das vitórias que ele conquistou. Você nunca vai receber o despojo da guerra, que você não esteve nela. Mas pastor, Deus vai lutar na batalha? Vai, mas não significa que você vai se ausentar do campo de batalha. Você tem que estar lá, é Ele que luta por você. Mas você que está lá, por quê? Porque os seus olhos verão os seus inimigos serem derrotados pelo Deus, Senhor dos Exércitos.
Alabaxuga, calabassuba. Eu quero ver os meus inimigos serem derrotados. Você está pedindo um nome de pessoa. Ei, Deus te chamando para ver além do que seus olhos naturais não conseguem ver. Atrás de toda resistência humana existe uma militância espiritual. Efésios 6. Você tem que se revestir das armaduras de Deus. Permanecer firme. Mesmo depois de ter feito tudo, permaneça. Em determinado momento ele diz, por quê? Porque as suas batalhas, elas não são contra a carne, nem contra sangue, contra principados e potestades. Nas regiões celestiais, irmão, existe uma batalha sendo travada quando eu prego aqui agora. Para que eu não fale, para que você não ouça. Sabe qual é? A nossa maior firme garantia é que se eu estou pregando e você está ouvindo, significa que todas as batalhas que tentaram nos impedir de acessar aquilo que Deus tem para nós já foram vencidas por hoje. Você pode estar em qualquer lugar do mundo, você está me ouvindo, entenda, você já venceu mais uma batalha. Talvez você esteja pensando em desistir, né? Você está chorando, que Deus está renovando as tuas forças. Isso é o que significa que o Evangelho, as boas novas, as boas notícias continuam fazendo frutos, continuam gerando milagres, continuam. Talvez você está quebrantado, está dizendo, ei, eu estava pensando em desistir, eu coloquei agora nesse Facebook, apareceu esse louco, e eu estou começando a acreditar de novo. Significa que mais uma batalha foi vencida, e olha para mim, novas batalhas surgirão. Talvez você vai dizer, tem gente que diz, pastor, eu tenho uma conexão com a sua forma de falar, que todos os dias eu ouço a palavra para me renovar. Entende? O que renova não é o sermão de um pregador, mas é a palavra que o sermão carrega, é a palavra que mantém você de pé, é a palavra que sustenta a tua casa, é a palavra que fez a promessa e garante com que ela se cumpra. A palavra é tudo que você precisa. A palavra que nos mantém de fé, mesmo que gigantes se levantem contra nós. A palavra que mantém nosso coração seguro, mesmo que o mar esteja agitado, que os ventos sejam fortes. Tudo que você precisa é de uma palavra. Você nunca mais vai ser o mesmo. Até então eu estava pensando em planos B. Se não der certo, eu vou para ali, eu vou para lá. Ei. Qual foi a promessa que Deus te deu? Qual foi a palavra que Deus te deu? Então se agarra nela até que ela se cumpra. Pode passar o tempo que for, pode custar o que for, mas até que essa se cumpra, não desista dela. E depois que ela se cumprir, novas palavras virão, novas promessas virão, novas estações virão. Eu não desisto daquilo que Deus me prometeu, até que se cumpra. Eu falo por mim, tem sido tudo. Alabaxu dele, balabassuba, balabalabaçaia. Alabaxu de cabaçaia. Tudo que Deus prometeu, eu tenho visto Ele fazer infinitamente mais. Sabe por quê? Porque a minha imaginação é limitada. Quando você acha que já viu Deus fazer tudo que Ele poderia fazer, Ele te mostra que Ele está começando. Ela levanta suas mãos no nome de Jesus, eu vou liberar sobre você. Só está começando aquilo que Deus começou a fazer na sua casa, na sua vida, no seu ministério. Eca rabassuba. João 22, 28 diz, terminando todo o negócio, sede firme, e a luz brilhará nos seus caminhos. Determinando tudo, sedes firmes, e a luz brilhará sobre os teus caminhos. Não, eu não sei se você já viveu isso. Na boa, só um milagre. Eu estou vivendo um momento que é só um milagre. Vou te dar uma boa notícia, se tudo que você precisa é um milagre, você precisa da coisa mais segura debaixo dos céus, sobre a terra. Se tudo que você precisa é um milagre, é um milagre, eu vim te apresentar o Deus de milagres. Aqueles que estão cansados, Ele está mandando, filho, muito prazer, eu sou o teu renovo. Para aqueles que estão desanimados, Ele está falando, ei, muito prazer, eu sou o bálsamo sobre o seu coração. Eu sou aquele que te coloca de pé, que te faz permanecer, apesar das suas lutas. Se você está doente, está dizendo, ei filho, muito prazer, eu sou a cura. Se você está pensando em desistir, está falando, ei, muito prazer, eu sou o Deus de novos começos. A verdade é, não importa o que você está vivendo, eu sempre tenho algo novo. Onde você estiver, feche seus olhos. Eu quero orar com você, eu quero liberar a palavra de vida sobre você. É tempo de você se colocar de pé, é tempo de você não vai desistir, você não vai parar. Pai, nós declaramos em nome de Jesus o espírito de ousadia,
Nós declaramos em nome de Jesus a cobertura do teu sangue, removendo todo medo, toda paralisia, toda palavra contrária liberada contra cada um, não prosperará. Nós declaramos, Pai, em nome de Jesus, nós declaramos céus abertos, o romper da sua palavra trazendo vida. Tudo aquilo que tem se levantado contra vocês, seja agora principados, potestades, sejam gigantes, sejam mal revoltos, sejam, não importa o nome que eles têm, nós declaramos, eles não definirão até onde nós iremos. Nós somos o que Deus falou que nós somos, viveremos o que o Senhor falou que nós viveremos, nós experimentaremos cada uma das tuas promessas. Ei, em nome de Jesus. Amém, amém.